Córcega, 1769. Nasce um dos maiores símbolos de poder que o mundo já viu. Ele que cresceu em meio à turbulenta Revolução Francesa e se considerava o herdeiro dos grandes conquistadores do passado. Seu nome ressoa através do tempo como um ícone inigualável, como aquele que moldou a Europa e desafiou os limites do poder. Sua vida foi uma saga épica, marcada por grandes triunfos e desafios monumentais. O estrategista brilhante, o arquiteto da vitória, o grande conquistador, o déspota. Com certeza, um governante controverso, mas, inegavelmente, um dos maiores líderes de toda a história. Hoje, vamos conhecer a vida e a história do homem que transcendeu o seu tempo e redefiniu a arte da guerra. Essa é a grande jornada de Napoleão Bonaparte. Napoleone de Bonaparte nasceu em Ajaccio, na Córcega. E sim, esse era o nome original de Napoleão, que ele só viria a mudar aos 27 anos de idade. Ele teve 7 irmãos e sua família vinha de uma linhagem nobre, embora não fosse uma família rica. Por conta disso, Napoleão cresceu tendo acesso a uma grande quantidade de conhecimento. Na sua casa mesmo, ele tinha uma biblioteca com mais de 1000 livros. Napoleão herdou de seu pai a admiração por livros clássicos, e por toda a sua vida, ele viria a estudar livros como a Bíblia, os livros do Plutarco, a história do Império Romano e os livros do Maquiavel, que inclusive ele escreveu uma versão comentada com as suas notas do livro O Príncipe. Quando era criança, Napoleão tinha uma natureza muito generosa, tanto é que ele não tinha nenhum problema em dividir os seus brinquedos, dividir os seus doces com as outras crianças, sem pedir nada em troca. Mas ele gostava de uma briga. Era bem comum vê-lo lutando com o seu irmão mais velho e brigando na escola, já que ele não ficava quieto quando era provocado pelas outras crianças. Ele cresceu em um ambiente seguro e carinhoso. Seus pais eram fiéis um ao outro e o ensinaram que a honra era muito mais importante que o dinheiro e que a coragem era a virtude mais importante do mundo. Napoleão ficou mundialmente conhecido como sendo um francês, mas a verdade é que ele só foi para a França aos 9 anos de idade, quando se matriculou em uma escola religiosa em 1779. Foi nessa época que ele começou a aprender o francês, por volta dos 10 anos de idade. E embora ele tivesse se tornado fluente no idioma, ele falava com um sotaque muito forte da Córcega, e por conta disso, ele era zoado frequentemente pelas outras crianças. Assim que chegou na França, Napoleão começou a viver uma vida muito regrada, quase que militar, tendo uma rotina de estudos e de treinamentos físicos. Além disso, em seu novo ambiente, ele estava em um nível social muito mais baixo que os seus colegas, muitos deles sendo ricos e de famílias tradicionais. Um ambiente totalmente diferente da Córcega, onde ele é que estava quase no topo. E embora esse novo ambiente fosse sim desconfortável no início, foi o que o alavancou na vida, mostrando que nós sempre devemos buscar por ambientes melhores, ambientes que vão nos puxar para cima. Napoleão teve uma criação cristã desde que nasceu, mas aos 11 anos de idade ele teve as suas crenças muito abaladas depois de um sermão que ouviu. Nesse sermão, o pregador dizia que Júlio César estava no inferno, e isso deixou Napoleão totalmente perplexo, porque ele não entendia como que homens tão virtuosos do passado queimariam no inferno simplesmente por não terem praticado uma religião que eles nem conheciam. Naquele momento, ele não conseguia mais ser um cristão tão convicto assim. E foi quando começou a relação turbulenta e confusa de Napoleão com a igreja que o acompanharia até o final da sua vida. Napoleão era muito estudioso, mas ele só colocava esforço verdadeiro naquilo que pudesse ser útil aos seus objetivos, de se tornar um soldado e, posteriormente, um grande conquistador. E por conta disso, ele se focou nos estudos da matemática, geografia, geometria e história, as matérias necessárias para que ele entendesse de artilharia, táticas militares e o comportamento dos grandes líderes do passado que ele tanto admirava. Aos 16 anos de idade, Napoleão se tornou o segundo tenente no regimento de artilharia, sendo o primeiro curso a alcançar tal feito.
servindo até depois do início da Revolução, em 1789. Nessa época, ele era um nacionalista fervoroso da Córcega, e durante um certo período que ele passou de licença na sua terra, ele escreveu uma carta para Pasquale Paoli, um líder corso muito conhecido e que viria a ser o seu mentor. Porém, a relação dos dois era muito conturbada, porque Paoli considerava o pai de Napoleão um traidor. Com o tempo, essa rixa foi piorando cada vez mais, até chegar a uma inevitável separação. Separação essa que forçou a Napoleão e sua família a fugirem para a França em junho de 1793. Nesse momento, Napoleão e sua família eram procurados na Córcega e sua casa, suas terras, tinham sido totalmente saqueadas. Quando chegaram na França, os Bonaparte estavam sem dinheiro e sem posses, não possuíam nada além da roupa do corpo. Napoleão chegou ao porto de Toulon acompanhado de sua família e assumiu a responsabilidade de cuidar deles. Naquele momento, o porto de Toulon estava sob controle dos britânicos e as forças republicanas francesas queriam recuperá-lo a todo custo. Napoleão, então, viu nisso a sua oportunidade e se ofereceu para liderar as operações. Ele criou um plano muito ousado, onde eles iriam capturar uma colina onde as armas republicanas estariam em uma posição favorável para dominar o porto e, consequentemente, forçar os britânicos a evacuar. Era em momentos como esse que a sua visão militar e os seus conhecimentos de matemática e geometria o faziam se destacar. E isso fez com que os seus superiores logo percebessem o seu potencial. A notícia do cerco de Toulon se espalhou rapidamente, e o nome de Napoleão começava a ficar conhecido nos quartéis. À medida em que o combate se desenrolava, Napoleão, junto aos seus soldados, iam conquistando posições chaves do campo de batalha e consolidando a sua estratégia que levaria à captura da cidade. Agora, novamente sob domínio francês, Toulon se tornou o palco para a ascensão meteórica de Napoleão, a começar, é claro, pela sua promoção a general de brigada. Aos 24 anos de idade, ele se tornou um herói para alguns e uma ameaça para outros. Fato é que a sua genialidade militar o lançou aos holofotes. E com os holofotes vem a difamação. Ao contrário do que todos pensam, Napoleão, quando adulto, não era baixinho. Ele tinha por volta de 1,69 m de altura, que era a altura média dos homens naquela época. Inclusive, ele era maior do que o Duque de Wellington, o seu rival na Batalha de Waterloo. Alguns meses após a conquista de Toulon, Napoleão foi enviado para comandar as tropas na fronteira com a Itália, durante a Guerra da Primeira Coalizão. As tropas eram formadas por soldados franceses e por aliados italianos. Em abril de 1794, o exército francês alcançou a vitória na Batalha de Saint-Gilles graças aos planos militares de Napoleão, que desencadeou mais uma série de conquistas, trazendo para a França muito mais territórios. Mas tudo isso mudou quando o líder jacobino Augustin Robespierre, que Napoleão tinha se aproximado em Toulon, foi morto depois de ser acusado de abuso de autoridade. Isso fez com que Napoleão fosse posto em prisão domiciliar por ordens do Comitê de Segurança Pública, por conta da sua proximidade com os jacobinos. Porém, sua prisão durou apenas 2 semanas. Suas habilidades militares estavam fazendo muita falta para a França, então ele foi solto e teve a sua patente restaurada. Em 1795, Napoleão ficou noivo. Ela se chamava Désirée Clary, era uma jovem de 17 anos e filha de um comerciante de seda. Napoleão se apaixonou verdadeiramente por ela, a ponto de escrever um conto como uma forma de expressar o seu amor. Esse conto se chamava Clisson e Eugénie, e embora tenha sido a sua escrita mais pessoal, não foi a única, porque Napoleão produziu muitos textos, desde histórias de ficção até comentários políticos e filosofia. E o que chama muita atenção nessa história é o nome que Napoleão escolheu para o personagem que o representava. Clisson foi inspirado em Oliver de Clisson, que foi o comandante supremo do Exército Real e se tornou um sinônimo de lealdade na França. Um sinal muito claro das ambições de Napoleão, assim como o seu grande fascínio por Alexandre o Grande e Júlio César.
No dia 15 de setembro de 1795, a vida de Napoleão teria uma reviravolta, pois ele tinha perdido seu posto de general após se recusar a servir na campanha da Vendéia. Foram momentos difíceis financeiramente, porém, mais uma vez, não durou muito tempo. No dia 3 de outubro, os monarquistas de Paris declararam uma rebelião contra a Convenção Nacional. Foi então que um dos mais conhecidos líderes girondinos, Paul Barras, que conhecia os feitos militares de Napoleão em Toulon, lhe deu o comando das forças de defesa ainda improvisadas do Palácio de Tuileries. Eram 30 mil rebeldes contra 5 mil soldados da tropa do governo e 3 mil milicianos. Napoleão tinha 8 canhões posicionados para o ataque. Eles foram carregados com metralhas, que era um tipo de munição antipessoal usada em canhões para combates de curta distância. Às 3 horas da tarde, os rebeldes atacaram com tiros de mosquete e baionetas que ultrapassaram as barreiras colocadas por Barras. Foi quando Napoleão e seus canhões entraram na batalha e começaram a disparar. Pouco tempo após os disparos, os rebeldes começaram a recuar, e 30 minutos depois, a rebelião terminou, tendo baixas de 200 mortos ou feridos para cada lado. Essa nova vitória consolidou a fama de Napoleão, trazendo riquezas e patrocínio do novo governo, o Diretório. Depois de poucas semanas, sua fama lhe trouxe um novo romance. A ex-amante de Barras, Joséphine de Beauharnais, que já era mãe de 2 filhos e com quem ele viria a se casar em março de 1796. E como ficou a sua noiva Désirée nessa história? Então, ele terminou com ela através de uma carta. 2 dias após o seu casamento, Napoleão partiu para a Itália para comandar o exército que estava lá. Ele partiu para a ofensiva imediatamente, visando derrotar as forças de Piemont antes que os seus aliados austríacos pudessem ajudar. Napoleão conseguiu mais uma série de vitórias, sendo a vitória de Rivoli a mais importante, pois ela colapsou a posição que os austríacos mantinham na Itália, onde perderam mais de 14 mil soldados, enquanto os franceses perderam cerca de 5 mil. Napoleão ficou conhecido por liderar os seus ataques sem demonstrar medo. Isso porque ele acreditava que quando a sua hora chega, não adianta se preocupar. Ou seja, se ainda não é o seu momento de morrer, você não vai morrer. E quando a sua hora chegar, não vai ter o que você fazer. A cada dia que passava, o seu nome crescia cada vez mais, chegando até a ganhar fama internacional. Isso fez com que os principais líderes da França temessem a sua ascensão. Todas essas conquistas faziam com que Napoleão passasse muito tempo longe de casa, mas mesmo assim, ele não se esquecia de Josefina. Ele enviava presentes constantemente, roupas, joias e muitas cartas expressando o seu amor, que raramente eram correspondidas, e quando eram, era friamente. Com o tempo, Napoleão viria a descobrir o motivo da indiferença de Josefina, pois ela estava o traindo com um jovem tenente. Depois de descobrir a traição, Napoleão ficou extremamente furioso, a ponto de quase abandonar o campo de batalha para voltar para casa e confrontar Josefina. A partir daí, ele parou com as declarações de amor e passou a ter várias amantes diferentes. Durante as suas campanhas, suas vitórias o fizeram se tornar cada vez mais influente na política francesa, o que o levou a fundar 2 jornais que seriam de extrema importância para ele no futuro. Sendo extremamente inteligente e estudioso, Napoleão entendia o poder da mídia, tanto é que ele costumava dizer: "Eu tenho mais medo de um jornal do que de 100 baionetas". Em 1797, suas vitórias o levaram à criação da República Cisalpina, estabelecida na região norte da Itália e que pôs fim às hostilidades entre França e Áustria naquela região. Em dezembro, Napoleão retornou a Paris, agora como um grande herói. E claro que ele não se acomodou e logo começou a preparar uma invasão até a Grã-Bretanha. Depois de 2 meses de planejamento, Napoleão entendeu que não tinha poder naval suficiente para enfrentar os britânicos. Então, ele decidiu tomar o Egito, que minaria o acesso dos britânicos a comércios com a Índia. Por estudar tanto as conquistas de Alexandre o Grande e Júlio César, Napoleão sempre se viu atraído pelo Oriente Médio. Ele acreditava ser o herdeiro da vontade desses grandes conquistadores do passado e faria de tudo para provar isso, emulando as suas conquistas. Como já dizia em sua famosa frase, tudo que há de grandioso nesse mundo está no Oriente.
Napoleão desembarcou no Egito em julho de 1798, e suas tropas rapidamente conquistaram Alexandria e marcharam em direção ao Cairo. Por volta de 24 quilômetros de distância das pirâmides, aconteceria a famosa Batalha das Pirâmides, onde as forças francesas derrotaram os mamelucos, consolidando o controle da França sobre o Egito. Mas, enquanto Napoleão estava ocupado no Egito, a Marinha Britânica, sob comando do almirante Nelson, atacou a frota francesa no que ficaria conhecido como a Batalha do Nilo. Essa batalha foi decisiva para os britânicos, que conseguiram uma grande vitória, onde destruíram grande parte da frota francesa e expulsaram Napoleão e suas tropas do Egito. Em agosto de 1799, Napoleão decidiu retornar à França. Ele já estava ciente das derrotas sofridas pela França na Guerra da Segunda Coalizão. Então, quando ele chegou em Paris, em outubro, ele se deparou com a República falida e o diretório sem força, pois ele era impopular com a população. Apesar das falhas no Egito, Napoleão ainda era visto como um herói. E junto a seu irmão Lucien, o diretor Giuseppe e outros aliados, eles derrubaram o diretório através de um golpe de Estado no dia 9 de novembro de 1799, o famoso golpe de 18 de Brumário. E esse foi o fim oficial da Revolução Francesa. Essa nova forma de governo se chamava consulado, ideia vinda diretamente de Roma, da aliança formada por Júlio César, Crasso e Pompeu. Napoleão tornou-se o primeiro cônsul, uma posição de poder, enquanto que os outros dois cônsules tinham apenas vozes consultivas. A nova Constituição preservou a aparência de uma república, mas, na verdade, estabeleceu o Império de Napoleão, o tornando o supremo governante da França. Com isso, ele tinha poder para reprimir tanto os revolucionários quanto os monarquistas. Esse golpe ele só foi possível graças à imagem de herói francês que Napoleão construiu até então. Mesmo sendo muito jovem, ele já tinha se destacado como um dos mais respeitáveis generais do exército francês durante toda a Revolução. Ele demonstrou com maestria como se beneficiar de momentos de crise e fazer as circunstâncias jogarem a seu favor. Em 1804, sua coroação se tornaria histórica. Usando uma coroa de louros romana, Napoleão simplesmente pegou a coroa de imperador das mãos do Papa e se autocoroou sob o título de Napoleão I. No ano seguinte, Napoleão seria coroado novamente, agora como rei da Itália, onde recebeu a coroa de ferro da Lombardia na Catedral de Milão. Na primeira década do século XIX, o Império Francês, sob comando de Napoleão, se envolveu em uma série de conflitos com todas as grandes potências europeias, o que ficaria conhecido como Guerras Napoleônicas. Nesse período, a França garantiu uma posição dominante na Europa continental após uma sequência de vitórias. E para garantir a sua influência, Napoleão nomeou amigos e familiares para governar os outros países europeus como dependentes da França, e com isso ele formou amplas alianças. O exército imperial era muito bem articulado sob a liderança de Napoleão, que marchava junto aos seus soldados na batalha e era visto como imbatível em terra. Mas o mesmo não se aplicava ao mar, onde a aliança entre França e Espanha sofreu uma grande derrota para a Marinha Real Britânica após uma tentativa de invasão pelo Canal da Mancha, a famosa Batalha de Trafalgar. 20 dos 33 navios da aliança foram capturados ou destruídos, enquanto que nenhum navio britânico foi perdido. A vitória britânica consolidou o domínio naval britânico e frustrou os planos de invasão de Napoleão. Em resposta a isso, o bloqueio continental é criado, visando enfraquecer economicamente o Reino Unido, proibindo o comércio e a comunicação entre a Grã-Bretanha e os países europeus controlados ou influenciados por Napoleão. Várias coalizões foram criadas para tentar parar Napoleão, mas ele estava simplesmente imparável e derrotou a terceira, quarta, quinta coalizão em batalhas históricas, em especial a Batalha de Austerlitz, uma das maiores vitórias de Napoleão e descrita como sendo uma obra-prima tática, onde as tropas de Napoleão não só estavam em menor número, como em uma posição taticamente desfavorável, mas ele conseguiu atrair os seus inimigos para uma posição que fosse estrategicamente vantajosa para ele e fragmentar o exército inimigo, os forçando a recuar. Em 1812, aconteceria uma das campanhas mais significativas e desastrosas das guerras napoleônicas, e que marcaria uma virada na sorte de Napoleão.
A campanha da Rússia. Napoleão estava no auge de seu poder e controle sobre a Europa. E após desentendimentos diplomáticos e desafios ao bloqueio continental, ele decidiu invadir a Rússia para forçar o czar russo, Alexandre I, a aderir às políticas francesas. O imperador reuniu cerca de 600 mil soldados, incluindo tropas francesas e de outras nações aliadas. Os russos adotaram uma tática de recuo, evitando confrontos diretos enquanto queimavam as suas terras e seus suprimentos. Essa tática era chamada de terra arrasada, e ela visava privar o exército invasor dos recursos da região. Ao chegar em Moscou, as forças russas simplesmente se retiraram. Napoleão, então, se deparou com uma cidade abandonada e incendiada pelos próprios russos, deixando poucos recursos para o exército francês. A grande tropa francesa estava enfrentando condições climáticas extremas, frio intenso e falta de suprimentos. E ao ver os seus soldados morrendo de fome, morrendo de frio, Napoleão se viu obrigado a recuar, marcando assim a sua derrota para o general Inverno e iniciando o seu declínio. Em 1813, a Sexta Coalizão derrotou as forças francesas usando um exército com o dobro do seu tamanho na Batalha de Leipzig, com um total de 90 mil baixas. A Sexta Coalizão chegou ao fim com a tomada de Paris pela aliança entre Rússia, Áustria e Prússia, que forçou a rendição dos franceses e exilou Napoleão em troca da paz pela França. Em 1814, o Tratado de Fontainebleau exilou Napoleão e o enviou à ilha de Elba, na costa da Itália. Napoleão estava isolado e se sentia extremamente humilhado, mas as coisas ainda iriam piorar. Durante o seu exílio, ele recebeu a notícia que Josefina, agora sua ex-esposa, tinha morrido, o que o deixou ainda mais arrasado. Não aguentando mais viver naquela situação, Napoleão conseguiu fugir da ilha depois de reunir cerca de 700 soldados. Em fevereiro de 1815, Napoleão marchou para Paris e conseguiu retomar o seu poder com a ajuda dos seus jornais e dos soldados que lutaram ao seu lado anteriormente. Esse período ficou conhecido como o Governo dos 100 Dias. A resposta de seus inimigos veio em forma de uma nova guerra, a Sétima Coalizão, que marcaria a queda de Napoleão na Batalha de Waterloo. A coalizão era liderada pelos britânicos, sob comando do Duque de Wellington. As tropas estavam se defendendo dos ataques dos franceses até que os reforços prussianos chegaram e garantiram a vitória na última Batalha de Napoleão. Mais uma vez, Napoleão foi exilado, agora, porém, para um lugar mais distante, a ilha de Santa Helena, onde passaria o resto de seus dias. Seu exílio o fez refletir muito sobre tudo, mas em especial sua relação com Deus e a religião, que até então tinha sido extremamente complicada. Com o tempo e muita reflexão sobre isso, Napoleão teve a sua reconciliação com a fé e buscou se livrar dos seus pecados antes que ele viesse a morrer. Napoleão expressou os seus últimos desejos em seu testamento, o Testamento de Santa Helena. Ele queria ser enterrado na sua amada França enquanto segurava junto ao seu peito uma cruz cristã. Napoleão Bonaparte morreu no dia 5 de maio de 1821, aos 51 anos de idade. Ele é considerado um dos maiores comandantes da história e suas guerras, suas campanhas, são estudadas em escolas militares de todo o mundo até os dias de hoje. Seu Código Napoleônico influenciou sistemas legais de mais de 70 nações pelo mundo. Napoleão Bonaparte é a segunda figura histórica mais importante na Rus Bigger List, ficando atrás apenas de Jesus Cristo. Ele foi com certeza uma das figuras mais controversas da história, mas, independente de opiniões, seus feitos merecem ser respeitados. Seu nome segue sendo um símbolo de força até os dias de hoje, e sua história mostrou que ele fez por merecer o título de herdeiro dos grandes conquistadores.